Oi, gente! Tudo certo? Então, mais um domingo que a gente vem aqui bater um papinho de mãe, de quase mãe, de aspirantes a mãe, enfim, ou simplesmente se tu te interessa por esses assuntos de maternidade, é os domingos que a gente fala sobre isso aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre um assunto que me perguntam muito, que é os mais usados do enxoval. Mas vou falar sobre os não usados também. Eu não tô falando nem só do óbvio, que todo mundo sabe que criança usa roupa, né, gente? Mas eu vou passar um pouquinho da minha experiência pra vocês nesses 5 meses de mãe, nesses 5 meses com o Heitor fora da barriga. As coisas que eu comprei que valeram muito a pena e as coisas que não valeram a pena. São poucas coisas, tá, gente? Sempre falei pra vocês durante a minha gravidez inteira. Bebê não precisa de um mar de coisas, não. Só precisa das coisas certas que deixam a vida da gente mais prática, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tive a oportunidade de viajar pra fazer o enxoval do Heitor, o que é ótimo financeiramente falando, porque aqui no Brasil realmente as coisas são muito caras, mas também caí em algumas armadilhas, porque eu comprei em quantidade algumas coisas sem conhecer o meu bebê, sem ser mãe efetivamente, sem saber aquilo que seria funcional ou não. Por isso que hoje eu me sinto com propriedade para te falar dos meus arrependimentos desse enxoval. Vamos começar falando sobre as coisas que eu não gostei, que eu não compraria, que eu não aconselho. Vou falar de roupa, tá, gente? Não vou falar nem dos utensílios, vou falar de roupa. Prestem atenção nessas dicas antes de comprar as roupas para os seus bebês. Vamos lá? Separei aqui algumas peças do Heitor que pra mim foram verdadeiras decepções, tá, gente? Em vários sentidos, mas principalmente pela falta de praticidade, por não ser uma peça funcional, tá? E eu tinha essas peças em todos os tamanhos pro Heitor. Começar, né, gente, que eu errei. Errei no seguinte, tá? O Heitor nasceu dia 13 de março, e ele nasceu grande, ele nasceu com quase 3,6 kg. Então, RN eu praticamente não usei. Outra coisa que eu errei muito é que o Heitor nasceu, no dia que o Heitor nasceu, fez quase 40 graus aqui. E essa temperatura muito quente se estendeu por quase 2 meses. Então as coisas que eu tinha comprado pro Heitor RN quentinhas, não usei nada. Sabe o que é? Nada. Então já viramos a primeira página nesse sentido, tá? Lembra que eu falei pra vocês, se vocês não tiverem necessidade de fazer o enxoval todo de uma vez, como eu fiz porque fui viajar, não façam. Esperem o seu bebê nascer pra ver que tamanho que vai ser, compra só realmente o necessário, tá? Então, começando pelas minhas decepções pra vocês entenderem o porquê, vou começar te mostrando esses macacões que eu comprei pro Heitor, tá? Esse aqui ele chegou a usar, esse aqui é tamanho 6 meses, o Heitor agora tá usando de 9 a 12 meses. E por que a minha decepção com esses macacões? Porque ele vai só até o fecho, né? Só até a altura da fralda. Eu não tenho como abrir as pernas pra trocar o Heitor. Vocês não têm noção da dificuldade que é trocar uma criança. Pensando que, se é um macacão de frio, ele vai estar com mais uma roupinha por baixo. Então ele já tá todo cheio de roupa, todo empacotadinho. Pra conseguir botar e tirar ele aqui de dentro é um suplício. Então, eu comprei, como eu te falei, eu tinha pra todos os tamanhos, né, gente? Tivemos vários desses que a gente não conseguiu usar ou usou uma ou duas vezes, pelo fato de não ser funcional, tá? Ele não abre no meio das pernas. Esse aqui eu me lembro que eu fiquei emocionada quando vi ele, porque eu pensei, ai, não tem pezinho, vou usar por mais tempo. Tipo, doce ilusão. Quem fez isso aqui nunca trocou uma criança, gente. Se fosse pra trocar uma vez por dia, mas não, criança tu tem que trocar fralda toda hora, né? Então, foi assim, uma grande decepção pra mim, porque nós tínhamos de várias estampas, um mais bonitinho que o outro, e eu não consegui usar, ou quase não consegui usar. Então a minha dica é, vai comprar macacão pro bebê, foca nesses que abrem inteiro, tipo esse aqui que eu comprei na Renner, ó, que é bem quentinho também, e ele abre inteiro. Esse aqui o Heitor usou muito justamente por isso, tá? Porque ele abre nas perninhas, então facilita muito na hora de trocar as fraldas. Então, primeira dica é, preste atenção pra ser fácil de vestir o bebê, porque vocês vão ter que fazer isso várias vezes por dia. Outros que a gente tinha muito, que eu achei assim, nossa, isso aqui é muito prático, esses vocês encontram também com bastante facilidade, são esses que são de fecho, porém o fecho vai só por uma perna, né? Ó, a outra perna não tem. Também dá um trabalho pra botar e pra tirar o bebê daqui de dentro, tem que dobrar a perninha, às vezes eles se irritam e a gente não consegue fazer de uma forma que seja prática realmente. Isso aqui eu comprei achando, nossa, que praticidade. Pra trocar era uma novela.
Outra coisa que vale prestar muita atenção, gente, são os bores, tá? A gente acha que é bore, né? Vou poder usar no bebê sempre os borezinhos, porque são muito práticos, não sei o que. Realmente, a gente que é mãe, a gente fica muito atenta às etiquetas, tá? Porque as etiquetas machucam o bebê. Então, quando chegou tudo aqui em casa, eu cortei todas as etiquetas bem rente na costura. Lavei tudo bonitinho, né? Mas eu não me dei conta de alguns pequenos detalhes. Esse aqui que eu comprei na Renner, esse eu vou ter que mostrar bem de pertinho pra que vocês consigam enxergar. Esse eu comprei na Renner, achei ótimo, porque nem etiqueta ele tinha, ó. Ele tem uma estamparia, né? Que é ótimo, tu pensar, não machuca o bebê, não preciso me preocupar em cortar, e eu sempre vou saber o tamanho da roupa, né? Se eu quiser guardar ou doar, enfim. Só que esse aqui ele tem um detalhe, gente. Essa estamparia, ela começa a descolar conforme tu vai lavando. Ó, ela tá toda em alto relevo. Não sei se vocês conseguem ver. E isso aqui machuca muito. A última vez que eu usei no Heitor, ele tava muito irritadinho e eu não sabia porque eu fui olhar, ele tava com essa região aqui bem vermelhinha. Então, cuidado com esse tipo de material aqui, porque quando ele começa a descolar, ele fica super áspero. E incomoda, machuca, né? Esse borezinho envelope, gente, ele é excelente, principalmente pra quem vai contar com a ajuda dos maridos, né? Que eles não têm muita habilidade no começo. É muito fácil de vestir, muito mais fácil de vestir, né? Só que esse aqui, ele tem um engate por dentro, que eu até tentei cortar pra conseguir salvar ele, tá? Tentei cortar, porque ele era assim, ó. Ele era exatamente assim. Agora, olha isso aqui, duro desse jeito, pegando na pele de uma criança, porque esse aqui tá do lado de fora, não pega, mas esse aqui pegava. Resumindo, eu não consegui usar no Heitor, porque ficava beliscando ele, né? E são detalhes que antes da gente ser mãe, a gente não se dá conta. Então, fica aqui a minha dica para que vocês prestem bastante atenção antes de investir em peças de roupas que vocês não vão conseguir usar por falta de conforto. Outro estilo de peça que o Heitor tinha bastante, eu até uso alguma coisa nele, mas eu tenho pena porque eu acho desconfortável, são casaquinhos de fecho, porque eu também penso, muito prático, só um casaquinho, né? Só que antes de ser mãe, a gente não pensa que bebê não tem pescoço, tá? Eles não têm pescoço. Então tu coloca o casaco de fecho neles e o casaco fica assim, ó, gente. Fica bem assim, ó, no Heitor. Ele fica assim, ó. Ele fica pra dentro do casaco, sabe? Os fechos das roupas de bebê, eles tinham que terminar exatamente aqui. Pra cá tinha que ser apenas costura, sabe, gente? Porque sobe, eles não conseguem ficar baixando o casaquinho, eles não têm estrutura de ombro. Tu pensa que isso aqui desce meio que retinho no bebê, né? Então fica muito desconfortável, além da criança tá sempre desajeitada, né? Eu tenho um casaquinho aqui que seria um exemplo positivo, ó. Ele tem a golinha V e o fecho não vai até em cima. Tinha que terminar aqui ainda, tá? Na metade do peitinho pra ser perfeito. Mas já é alguma coisa. O que eu fiz nos casacos do Heitor, porque eu queria usar, tipo, não queria desperdiçar, foi que eu dobrei algumas golinhas de outros casacos que ele tinha e dei um pontinho assim, ó, nelas, pra que ele fique abertinho quando ele tá usando. Aí eu senti que não fica tão desconfortável, ele não fica tão incomodado. Então, assim, as minhas dicas com as peças de roupas, que eu acho que vale a pena a gente prestar bastante atenção antes de ser mãe, porque depois que tu é mãe, menina, tu entra numa loja em 5 minutos, tu sabe o que serve e o que não serve pro teu filho. Eu caí nessas armadilhas porque eu não era mãe, eu não tinha experiência nenhuma, não que hoje eu tenha vasta experiência, ainda vou aprender muito, mas hoje eu faria um enxoval do Heitor completamente diferente nesse sentido, viu? Sobre o tamanho, tá? O Heitor não chegou a usar RN, ele usou os borezinhos RN apenas por 20 dias. Depois ele já partiu pro P, ele ficou bastante tempo usando 3 meses, 3 a 6 meses, né? E agora ele já tá usando 9 meses, 1 ano. Então, realmente, o RN, se tu tem uma expectativa de que teu bebê vai nascer com mais de 3,2 kg, realmente eu não recomendo muito. Os borezinhos, sim, porque é ruim de tu usar uma peça muito grande no bebê, sem falar que ele fica mais quentinho quando a peça é justinha, né? Então, essas foram as minhas experiências negativas com as roupas do Heitor. Positivas, gente, borezinho de malha, malha orgânica, que elas são muito macias, as calças também, roupinhas que tem botão, abertura de botão no meio das pernas. Eu gosto muito, o Heitor tem essa calça jeans que não é jeans, ele usa muito porque é confortável, assim, é uma malha. Acho que até um moletom que imita jeans. Então, sempre pensa no conforto. Se vai ser confortável e se vai ser fácil de botar e tirar, porque tu vai ter que fazer isso várias vezes durante o dia. Agora eu vou te falar das coisas que eu mais usei com o Heitor, que não tem a ver com roupa, não. São coisas que a gente nem dá bola, inclusive. Peraí que eu vou pegar pra te mostrar. Quando a gente é mãe de primeira viagem, vai fazer um enxoval, a gente foca muito em roupa, né? Só que roupa é roupa, né, gente? Uma coisa óbvia que a criança vai usar roupa, só que usa muito menos do que a gente imagina. Se tu tem o hábito de lavar roupa com frequência na tua casa, se tu não mora numa região que chove muito, enfim, tu pode ter certeza que tu vai usar, pelo menos comigo foi assim, tá? Sempre as mesmas roupas, porque eu só quero vestir o Heitor com as coisas
confortáveis. Então ele não usa uma variedade muito grande de roupa. Então quando tu for comprar, foca no conforto. Não te preocupa tanto na quantidade não, viu? Vai por mim, porque a gente acaba usando quase sempre as mesmas coisas justamente pelo conforto, né? Então vamos lá, gente. Das coisas que eu mais usei, eu não tô falando de roupa, tá? Mas é um acessório que principalmente depois dos 2 meses do Heitor, eu não dou conta. Sério, o Heitor deve ter mais de 30. E eu me lembro que quando eu postei, teve gente que disse assim, nossa, Lu, que exagero de babador. Vocês não estão entendendo, gente. Tu olha o meu varal, é só o que tem, são esses babadores bandanas. Eu nem tô falando dos babadores de alimentação, tá? Esse aqui é que são mais ajeitadinhos, né? Pra proteger a baba mesmo. A gente troca muito, primeiro porque fica encharcado, aqui no sul é frio, não dá pra deixar molhadinho. E segundo porque a baba da criança ela é muito ácida. Então se tu deixa, pode até dar umas brotoejas, alguma coisa assim. Então eu tô te mostrando esse aqui especificamente porque esse jeans é o nosso preferido porque ele é arrumadinho. Então é o que eu mais uso com o Heitor. Ele é duplo, ele é atualhado aqui atrás, então não passa pra roupinha. Babador bandana vai por mim, minha amiga. E eu comecei a usar mais cedo do que eu imaginei, tá? Então com 2 meses a gente já tava colecionando o babador. O que mais eu tenho aqui, gente? Bom, não preciso nem te dizer a utilidade da fralda de tecido, né? Sabe fralda? Fralda mesmo, de tecido, tá? A gente usa pra tudo aqui em casa. A gente usa pra limpar a boca do nenê, eu uso pra secar ele quando ele sai do banho, eu enrolo ele na toalha e acabo usando a toalha pra secar ele, porque eu acho ela mais confortável e eficiente também. Então a gente usa pra várias coisas, pra forrar alguma coisa, pra colocar brinquedinho dele pra ele brincar. Então, fralda de tecido, nós temos 20, eu sei, porque eu comprei 2 pacotes de 10 e tem dias que estão todas em uso. Tipo, o que não tá aqui tá pra lavar, tá no varal, enfim. Então, fralda de tecido a gente usa muito. E é fralda, não é bordada, não é rendada, não é com coisinha, não. É a fralda, sabe, bagaceira, né? É essa mesmo. Cueiro, minha amiga, cueiro. Quem inventou o cueiro sabe das coisas. Gente, a gente usou muito cueiro, porque o Heitor nasceu no calor, né? Então a gente usava pra cobrir ele quando entrava num lugar e tinha ar-condicionado, pra forrar algum lugar pra ele deitar, pra colocar no carrinho, pra colocar no bebê conforto, e a gente continua usando muito cueirinho, tá? Então foi uma coisa que eu comprei bem, eu comprei um pack na Carters que veio com 5, depois eu ganhei mais alguns, então é uma coisa que a gente usa bastante. Até pra forrar a cama, às vezes, por exemplo, ele vem deitar na minha cama, eu forro onde ele deita, porque se vazar xixi ou alguma coisa eu não preciso me preocupar em trocar toda a roupa de cama, enfim. É muito útil o coeirinho, tá? Eu usei muito, principalmente na época que o Heitor nasceu, e agora quando o inverno acabar, com certeza vou continuar usando bastante. Vocês já ouviram falar em swaddle? É swaddle que fala? Eu acho que é swaddle que fala. Não? Sabe o que é o swaddle? Já ouviu falar no charutinho que a gente faz com o bebê recém-nascido? Que a gente enrola ele no coelhinho assim, deixa ele todo maçotadinho assim? Enfim, o swaddle ele faz este papel. Vou tentar mostrar pra vocês ele aqui em plano mais aberto. Gente, esse aqui tá surrado porque nós usamos diariamente. Eu não dava conta de lavar ele até o Heitor completar 3 meses, tá? Ó, ele é um saco aberto assim, ó. Tu coloca o neném aqui dentro, que tu coloca a perninha. Aí tu fecha este lado. Ele é todo cheio de velcrinho assim. Fecha este lado. Depois tu veda bem, deixa bem apertadinho. Fecha na perninha também. E o neném fica como se estivesse dentro de um charutinho. Isso aqui é muito mais prático do que o coeiro pra fazer esse charutinho. Porque o coeiro, tu precisa que o neném esteja disposto ou já sonolento para que tu consiga enrolar ele do jeito certo. E se teu bebê for muito forte, como o Heitor era, ele abre com muita facilidade. Já o swaddle, como ele tem os velcros, o bebê não consegue abrir. E ele se sente muito seguro aqui dentro, sabe? Então o Heitor amava, gente. Às vezes ele tava muito inquieto, eu só colocava ele aqui dentro e ele já acalmava. Nós usamos muito mesmo. Ó, se tu vai aderir, tu pode comprar 2. Eu só tinha um e não dava conta de lavar ele vivia na máquina de secar, mas vale muito a pena. Acho que de todos os itens do enxoval do Heitor, isso aqui foi o que eu mais usei e facilitou muito até a gente conseguir firmar bem a rotina do sono do Heitor, ajudava muito. Bebê recém-nascido, gente, eles se assustam muito com os bracinhos, eles têm os reflexos com os bracinhos, faz com que eles acordem muitas vezes assustados. Então quando eles dormem assim, bem apertadinhos, eles se sentem seguros. Então eu colocava o Heitor pra dormir assim e ele dormia lindamente. Depois eu ia afrouxando e tal, né? Mas enfim, ele dormiu até os 3 meses aqui
e pra gente foi, assim, um grande aliado, viu? Outra coisa que eu usei e uso muito com o Heitor é o rolinho. Deixa eu te mostrar, tá, gente? Nada mais é do que duas almofadinhas redondinhas que são presas por velcro nessa faixa, tá? Pra que a gente usa isso aqui? Bom, primeiro eu colocava o Heitor no swaddle e depois deitado no meio do rolinho. Ele sentia como se ele estivesse no colo, porque parece que ele tá sendo abraçado, sabe? Ele se sente seguro, firme, não ficava solto, né? Depois a gente começou a usar por questão de segurança, porque o Heitor começou a se movimentar muito. Se eu quisesse colocar ele pra dormir na minha cama, por exemplo, ou no sofá, eu colocava o rolinho e sabia que ele não ia virar, enfim, né? Ia ficar ali super seguro. Agora a gente usa no carrinho como protetor de cabeça, porque agora que o Heitor começou a levantar, ele fica batendo a cabeça na lateral do carrinho, então a gente coloca aqui pra ele ficar protegido e não ficar se arrebentando no carrinho, sabe? Então é muito útil, tão útil quanto o swaddle, porque eu continuo usando ele. Muito, muito. Tá? E o Heitor gosta de dormir aqui porque ele fica bem seguro. Agora no berço dele não tem mais nada. Antes ele dormia com isso aqui, mas agora ele começou a se movimentar muito à noite, a gente tirou e deixa ele livre. Mas no nosso dia a dia a gente usa demais. Isso aqui é um grande aliado também, viu? Isso aqui é uma coisa muito boba que eu não pensaria em comprar. Eu ganhei ele, na verdade, da Primo Pass, veio junto na minha cesta que eu ganhei lá na Macro Baby. É um gancho, gente, pra te prender no carrinho pra pendurar a bolsa. Parece uma coisa tão boba, mas eu uso tanto porque o meu carrinho, ele tem a alça inteira. Eu vou mostrar ainda o meu carrinho pra vocês, tá? Fazer um vídeo com ele, uma resenha sobre ele. Então isso aqui é muito útil porque ele aguenta muito peso. Coloco casaco, coloco bolsa, tudo penduradinho aqui, penduro na alça do carrinho. Então usei muito. Então se o teu carrinho tem essa configuração de que não dá pra pendurar coisas, fica a minha dica desse gancho, que me ajuda muito no dia a dia. Eu quero fazer um vídeo pra vocês só mostrando a farmacinha do Heitor, tá? Se vocês quiserem. Não é nem recomendando remédio, é pra mostrar as coisinhas que eu tenho mesmo, dele, o que eu usei e o que eu não usei. Isso aqui é uma não é nenhuma indicação, tá, gente? É que se vocês puderem perguntar pro pediatra de vocês ou pesquisarem a respeito, o Colic Calm Plus, o Plus, tá, gente? Não é o Colic Calm tradicional. É que, na verdade, eu só posso falar desse pra vocês porque eu não usei o outro. Pensa num santo remédio, mas pensa num santo remédio, que não é nem remédio, né? Ele é natural, ele é um composto de ervas, enfim, ele é pra gases, pra cólica e pra refluxo. O Heitor teve gases. E ele também é meio que um calmante natural, assim. Então, quando o bebê tava muito agitado, mexendo muito as perninhas, eu não conseguia identificar o que era exatamente, se era cólica, se era gases, eu pingava umas gotinhas pro Heitor e ele parece que relaxava na hora, assim. E por ser natural também, a gente usava com segurança, sem se preocupar de estar dando medicamento pro bebê. Gente, eu amo isso aqui, eu amo. Então se tu te conseguir achar isso, se tiver alguém que traga pra ti, ou se tu achar na internet, pra nós aqui em casa foi um santo remédio mesmo, assim. Em crises de choro extrema do Heitor, que a gente não conseguia identificar onde é que tava o problema, sempre nos ajudou. Com o aval da pediatra do Heitor, tá, gente? Mas como eu te falei, ele é homeopático, tá? É um composto um pouco mais natural, mas conversa com o teu pediatra, tá? Eu queria muito trazer essa minha experiência pra vocês, porque aqui em casa nos ajudou muito. Ainda na farmacinha do Heitor, já mostrei em vlog, já mostrei no stories, mas vou mostrar de novo, que é o Bicool. O que é o Bicool, gente? São os adesivos, aqueles que a gente usa quando faz a vacina do nenê, tá? Ele é geladinho, ele não é medicamentoso e ele serve pra resfriar o lugar onde a criança leva a injeção. Pra quem não sabe, fica inchado, fica latejando, fica quente, é uma febre local que dá, né? Ele é, na verdade, um controlador de temperatura, ó, que tem a foto do menino usando na testa, porque tu pode usar na testa se a criança tá com febre também. Eu uso nas coxinhas do Heitor quando ele faz vacina e ajuda muito no desconforto local, tá? Ele dura por 8 horas, isso que vocês também encontram pra vender no Brasil, porque eu já vi que tem no Mercado Livre, e te digo até o preço que eu vi, que se eu não me engano era R$49,90. Eu paguei $7,99. Nem dá tanta diferença assim hoje com o dólar alto, né? Então esse aqui é meu grande aliado nas vacinas de todo mês do Heitor, a gente usa bastante, vale muito a pena. Ah, isso aqui, gente, é uma coisa muito legal, que eu deveria ter comprado mais, inclusive. Ele é um lenço umedecido pra limpar chupeta, pra limpar mamadeira, pra limpar brinquedos, pra limpar coisas que o bebê bota na boca, sabe? Então um brinquedinho que caiu no chão, se a chupeta caiu no chão, alguma coisa assim, ele é um lencinho, tá sempre dentro da bolsa do Heitor, até pra eu limpar as minhas mãos, às vezes limpar as mãozinhas dele. Então é um lencinho assim pra fazer uma higiene rápida em um lugar onde tu não tem como lavar. Então a gente também usou bastante, tem sido muito prático. Então uma coisa que eu comprei meio que sem saber se eu ia usar, e uso muito, viu? E por fim, eu acho que o item mais
usado, que vocês me perguntam muito, é a babá eletrônica do Heitor. Calma que eu vou falar especificamente sobre esta babá eletrônica, mas eu tô te falando da babá eletrônica no geral. A gente usa diariamente, o Heitor veio pro berço dele, sozinho pra cama dele aos 2 meses, e eu só tive coragem de fazer isso porque a minha babá eletrônica tem um áudio muito potente. Pra vocês terem uma ideia, se o Heitor solta um pum aqui, é um estouro no meu quarto, sério, gente. A gente agora já se acostumou, mas no começo a gente se assustava. Agora que ele conversa dormindo muitas vezes, assim, eu me acordo, porque eu ouço ela lá. Então, se ele engasga, se ele tosse, se ele se mexe, se ele boceja, tudo eu consigo ouvir de lá muito melhor até do que se ele estivesse do meu lado. Então a gente usa muito no dia a dia, às vezes boto ele pra fazer um soninho durante o dia, consigo trabalhar, consigo fazer muitas coisas, e à noite também é muito tranquila graças à babá eletrônica. Eu vou deixar aqui o modelo da minha, porém, eu só gosto do áudio dela, que é muito potente. A bateria dela é péssima, não dura nem 1 hora, 2 no máximo, e a câmera dela só funciona ligada na tomada, então se acabar a luz não temos babá eletrônica. Então ela tem várias coisas contras, tá? Mas como positivo mesmo, vou te dizer que é o áudio dela, e sem dúvida foi um dos itens que a gente mais usou, mais usa no dia a dia do Heitor. Então, gente, eu quis trazer as coisinhas que não são tão óbvias, tá? Não são coisinhas tão, como eu te falei, roupa, pomada, fralda, lenço umedecido, obviamente que a gente usa com o bebê, isso todo mundo sabe, mas eu quis te mostrar as coisinhas que de repente não são tão óbvias e que talvez tu nem enxergue, assim, tipo, quando tu estiver fazendo a tua lista de enxoval, porque a gente olha muito pras coisas bonitinhas e esquece um pouquinho das coisinhas práticas. O Heitor ainda não entrou na parte de alimentação, ainda não fizemos a introdução alimentar, então talvez tenham outras coisas que passem a ser muito usadas pela gente nos próximos meses, mas até aqui, até o 5º mês do Heitor, sem sombra de dúvidas, eu trouxe as coisas que a gente realmente usou. E como eu te disse, coisas que muitas vezes a gente não presta atenção, tá? Eu tive ajuda de amigas pra fazer o enxoval do Heitor, talvez por isso eu consegui colocar essas coisinhas que pra mim foram importantes, não precisei sair comprando desesperada depois que o Heitor nasceu. Então vale a pena a gente não olhar só pras coisas bonitinhas e olhar pras coisas que vão facilitar o nosso dia a dia. Essas pequenas coisas que facilitam a vida da gente fazem uma grande diferença na maternidade, porque já é tudo tão cansativo e tudo que a gente puder usar pra facilitar o nosso dia tá valendo a pena, né, gente? Eu fiz esse vídeo com o intuito único e exclusivamente de te ajudar. Eu gostaria de ter assistido alguma coisa semelhante quando eu fiz o enxoval do Heitor, talvez eu não teria errado tanto, principalmente na questão das roupas, né? Mas se tu quiser acrescentar alguma coisa aqui embaixo nos comentários que tu acha que é muito útil, que tu usou muito com o teu bebê, enfim, comenta aqui pra gente, eu acho que é super interessante pra quem tá pesquisando esse universo, pra quem tá vivendo esse universo agora, talvez a gente ajude mais pessoas com as tuas dicas também, certo? Se tu não deixou teu like, te convido a deixar o like se esse vídeo foi útil pra ti, se tu não é inscrito, já faz o pacote completo, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, viu? A gente se fala muito em breve. Até lá! Tchau! Hoje não tem Heitor, será que eu vou ganhar dislike por causa disso? Mas ele tá dormindo, como faz?